lendo do Srimad Bhagavad Gita como ele é por Srila Prabhupada. Capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita, verso 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nahi prapashyami mama panudya. Nahi prapashyami mama panudya. Yachokamucho shanamidriyanam. Yachokamucho shanamidriyanam. Avapya bhumau asapanyam ridam. Avapya bhuvavasapataridam. Rajyam suranam api jadipatyam. Rajasuranam apichadipatyam. Nahi prapashyami mama panudya. Nahi prapashyami mama panudya. Yachokanucho shanam indriyanam. Yachokamucho shanamidriyanam. Avapya bhumau asaptanam ridam. Avapya bhumau asapattinam ridam. Rajam suranam api chadipatyam. Rajam suranam api chadipatyam. Nahi prapashyami mama panudya. Nahi papashyami mama panudya. Yachokamucho shanamindriyanam. Yachokamucho shanamidriyanam. Avapya bhuvavasapatnam ridam. Avavyam bhumau asapattinam ridam. Rajam suranam apichadipatyam. Rajam suranam api chadipatyam. Não. Ri, deserto. Prapashyami, vejo. Mama, meus. Apanudya, pode afastar. Yat, aquilo que. Shokan, lamentação. Uchoshanam, secando. Indriyanam, dos sentidos. Avapya, conseguindo. Rumor, sobre a terra. Asapatnam, sem rival. Ridam, próspero. Rajyam, reino. Suranam, dos semideuses. Api, mesmo. Cha, também. Adhipatyam, supremacia. Tradução, vamos repetir, por favor. Não consigo descobrir um meio de afastar este pesar
que está secando meus sentidos. Que está secando meus sentidos. Não serei capaz Não serei capaz de suprimi-lo, de suprimi-lo, nem mesmo nem mesmo que ganhe na terra que ganhe na terra um reino próspero um reino próspero e inigualável, e inigualável, com soberania com soberania, como a dos semideuses como a dos semideuses nos céus. no céu. Repetindo, não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável, com soberania, como a dos semideuses nos céus. Significado dado por sua divina graça. Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Embora Arjuna estivesse apresentando tantos argumentos baseados no conhecimento dos princípios da religião e dos códigos morais, parece que sem a ajuda do mestre espiritual, o Senhor Shri Krishna, ele era incapaz de resolver seu verdadeiro problema. Ele podia compreender que seu pretenso conhecimento era inútil para afastar seus problemas que estavam debilitando toda a sua existência. E sem a ajuda de um mestre espiritual como o Senhor Krishna, era-lhe impossível resolver essas perplexidades. Conhecimento acadêmico, erudição, posição elevada, etc., são todos inúteis para resolver os problemas da vida. A ajuda só pode ser dada por um mestre espiritual como Krishna. Portanto, conclui-se que um mestre espiritual que seja 100% consciente de Krishna é o mestre espiritual autêntico, pois ele pode resolver os problemas da vida. O Senhor Chaitanya disse que aquele que domina a ciência da consciência de Krishna, independentemente de sua posição social, é o verdadeiro mestre espiritual. Kivavipra kivanyasi shudra kenenaya ye Krishna tattvaveta se guru raya. Não importa se alguém é um vibra, estudioso erudito na sabedoria védica, ou nasceu em família inferior, ou está na ordem de vida renunciada. Se ele é mestre na ciência de Krishna, é o mestre espiritual perfeito e genuíno. Chaitanya Charitamrita Madhya 8:128. Logo, não sendo mestre na ciência da consciência de Krishna, não se pode ser um mestre espiritual autêntico. Também se diz na literatura védica, Satkarmani puro vipro, mantra tantra visharada, avaishnavo guru nasya, vaishnava shwapatyo guru. Um brahmana erudito versado em todos os assuntos do conhecimento védico não está apto a tornar-se mestre espiritual se não for um Vaishnava ou hábil na ciência da consciência de Krishna. Mas a pessoa nascida em família de casta inferior pode tornar-se mestre espiritual se for Vaishnava ou consciente de Krishna. Padma Purana. Os
problemas da existência material, nascimento, velhice, doença, morte, não podem ser extintos por acúmulo de riqueza e por desenvolvimento econômico. Em muitas partes do mundo, há estados que estão repletos de todas as condições materiais favoráveis, que estão cheios de riqueza e são economicamente desenvolvidos, mas os problemas da existência material continuam presentes. Eles estão procurando paz de diferentes maneiras, mas só podem alcançar verdadeira paz se, através do representante genuíno de Krishna, o homem em consciência de Krishna, consultarem Krishna ou o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, que constituem a ciência de Krishna. Se desenvolvimento econômico e confortos materiais pudessem afastar as lamentações pelos inebriamentos familiares, sociais, nacionais ou internacionais, então Arjuna não teria dito que até mesmo um reino terrestre inigualável ou uma supremacia como a dos semideuses nos planetas celestiais seriam incapazes de afastar suas lamentações. Ele buscou, portanto, refúgio na consciência de Krishna. E este é o caminho certo, propício à paz e harmonia. A qualquer momento, o desenvolvimento econômico ou a supremacia sobre o mundo podem ser acabados pelos cataclismos da natureza material. Mesmo a elevação a uma situação planetária superior, como atualmente procuram os homens que querem ir ao planeta Lua, também pode acabar de um só golpe. O Bhagavad Gita confirma isso. Shine punye madhyalokam vishanti. Quando os resultados das atividades piedosas extinguem-se, a pessoa que está no auge da felicidade volta a cair à mais baixa condição de vida. Muitos políticos do mundo sofrem essa queda. Tais quedas acabam sendo mais causas de lamentação. Portanto, se queremos subjugar a lamentação para sempre, então temos de nos refugiar em Krishna, como Arjuna está tentando fazer. Por fim, Arjuna pediu a Krishna que resolvesse definitivamente seu problema, e este é o processo como funciona a consciência de Krishna. Om Jnana-Timirandasya Jnanam-Jana Shalakaya Chakshurumilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupakarat Mahyam Dadati Swapadantikam. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Nahi Prapashyami Mama Parudiya Yachokam Uchoshanam Indriyanam Avabhya Bhumo Vasapatnam Ridam Rajyam Suranam Apichati Patyam. Não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra
um reino próspero e inigualável, com soberania como a dos semideuses nos céus. Essa aqui é a velha história do momento que alguém realmente, com muita sinceridade, procura abrigo num vidente da verdade, um mestre espiritual, que realmente sabe como solucionar todos os problemas da existência material, miserável e temporária. Então, isso aqui é muito profundo, porque quando nós procuramos abrigo no mestre espiritual, nós procuramos o abrigo para resolver não só os problemas do dia a dia, não só a luta diária contra políticos incompetentes e corruptos e pandemias e cataclismas e tantas misérias causadas das três maneiras, né? Por políticos corruptos, líderes incompetentes, a de Báltica Queixa, por medo de morrer de coronavírus e ficar doente e sofrer, a de Átmica Klesha, a de Báltica Klesha. O vírus está causando a miséria, e a miséria é sentida pelo corpo, pela mente, que pensa, não vou morrer, ai como dói, ai estou... A de Átmica Klesha, as misérias causadas pela mente, pelo corpo, que definha. Imagine só você tentar respirar e não conseguir. Que ansiedade é essa? Imagine só você tentar respirar e não conseguir, até ter que sair do corpo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A de Átmica e a de Báltica juntas. A de Daiva, né? Agora passou um ciclone pelo Bangladesh, né? Chegou forte até maio, foi derrubando árvores, fazendo um estrago. A de Daiva deixa. Então, essas misérias materiais, elas só serão resolvidas quando a gente resolver a essência de todos os problemas. Só serão resolvidas quando nós resolvemos a sequência de nascimentos e mortes nesse mundo, nesses corpos materiais. Isso aí só o mestre espiritual autêntico, fidedigno, pode resolver para nós. Ninguém mais. O único doutor competente é o mestre espiritual que nos instrui no caminho da liberação dessas misérias materiais, que é o ciclo de nascimentos e mortes, não é? Repetidos nascimentos e mortes, a roda do samsara. Essa é a única maneira. Então a gente argumentou, como todo mundo argumenta, né? Devido a conceitos materiais, devido a pseudo-conhecimento, devido ao falso ego, devido a tantas coisas, a gente argumenta, até a gente vê que realmente estamos desamparados, desolados. Se somos sinceros de verdade, buscamos abrigo na verdade absoluta, o representante da verdade absoluta, naquele que conhece muito bem
caminho que nos leva a sair dessa complicada rede de nascimentos e mortes. Isso é mestre espiritual. Krishna está aqui fazendo o papel de mestre espiritual de Arjuna, fazendo o papel de seu discípulo para o mundo inteiro aprender como se ouve a verdade do Guru e como se ilumina e se escapa da roda do samsara, servindo honesta e fielmente ao mestre espiritual, ao Guru. Ao Guru fidedigno, ao Guru autêntico. Essa é a história aqui. E ninguém deve pensar que tem condições de argumentar de maneira mais profunda, mais aguda, mais embasada em conhecimento material que Arjuna é o perfeito em tudo isso. E Krishna falou a Arjuna: para, só ouve e me segue. Essa aqui é a sequência do verbo. O verso anterior é a campanha do Shobharata Swabhava Prichanti Plan Dhamma Sambuddha Chita. Onde Arjuna falou isso aí. Agora estou confuso quanto ao meu dever, quanto ao que eu devo fazer e não devo fazer, como me comportar. Portanto, por favor, Krishna, meu mestre espiritual, me instrua, me ilumine. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Shishasteyaham Sadhimantam Kapana. Ele perguntou e Krishna respondeu. Krishna explica no Bhagavad Gita, é assim, tá? Vidipranipatina, Pariprashnena Sevaya, Parikshanti, Tejana, Keminastata Dashna. Tente aprender a verdade é aquela que o Guru conhece. Não é verdade relativa, não é verdade de intelectuais mundanos, de especuladores mentais, de especuladores filosóficos, de especuladores científicos. Não, é verdade mesmo. A verdade que Krishna fala é que ela é que deve ser perseguida para ser conhecida. Que é Ele, a pessoa suprema. Essa é a verdade que tem que ser buscada. Essa é a verdade que alguém encontrando resolve todos os problemas de vez. Todos. Essa é a verdade que quem se situa nela fica livre de choca, de lamentação. Porque sai da ilusão, sai de Maya, sai da ilusão. Essa é a verdade. Então isso é uma rotina em qualquer segmento onde haja qualquer líder para instruir as almas condicionadas. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai à verdade suprema, ao Pai, a Krishna, se não for através de mim. Foi o que Jesus Cristo falou. Então, Davidi para me bater para Shena se vai, para deixar de ter aqui nas tapas da Shana. Krishna aconselhou para Arjuna: tente aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual fidedigno, de alguém que conhece a verdade, que conhece o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo, que sabe como te tirar da cadeia, da prisão material. Se aproxime dele, indague dele, submissa e humildemente, sem desafios, sem arrogância. Baixa a bola, só indaga. E assim que for sendo instruído, vai fazendo o que está sendo mandado. Ouve e segue. Não deixa entrar por aqui e sair por aqui, senão não vai resolver nada. Tem que entrar a mensagem e guardá-la na memória, no coração, colocá-la no coração.
começamos a sentir que estamos sendo beneficiados pela mão amiga do mestre espiritual, que é a mesma mão de Krishna. Isso é sucessão discipular. A mão do mestre espiritual é a mão de Krishna. Aí sirva essa pessoa incomparável, inigualável. Essa pessoa que é igual a Deus, porque está dando tudo que Deus quer que seja dado para nós, para resolver de vez todos os nossos problemas e acabar de vez com todo o nosso sofrimento e lamentação. Puxa vida, será que é tão difícil entender isso? É assim. É assim. Mas ficam aceitando o mestre espiritual só por modismo. Aí não é certo, né? Modismo não, tem que pôr na prática. Só para tirar uma onda. Aí não vai dar certo. Por quê? Tudo isso. Outra coisa importante que Jesus Cristo falou, que paz na terra aos homens de boa vontade. Nós temos que ser favoráveis, gente, para com o representante de Krishna, o representante de Deus e para com Deus, porque senão nós vamos ficar sempre assim, procurando pelo em ovo, equivocados e brigando. Esse, aquele, esquerda, direita, não, céu, capitalismo, não, socialismo, não, comunismo, não. E tanta coisa, e briga idiota, que não vai resolver a condição do cárcere material de ninguém, que não vai sequer livrar alguém de ficar pelos cantos chorando as mágoas, chocando. Choca é lamentação. Ficar chocando é ficar se lamentando. Não. Nós precisamos valorizar Deus, esse conhecimento que Ele nos dá, e o representante que Ele manda para nos tirar dessa confusão, que é essa prisão material. Porque enquanto não houver essa sinceridade, não estamos aptos a sair da cadeia. Orações da Rainha Kunti. O que a Rainha Kunti falou? A Rainha Kunti é mãe de Arjuna. Arjuna está ouvindo de Krishna, do mestre espiritual. Janeshvarya Shuddha Shivi Edamana Madapumana Rahanti Abhidatuvari Tomakinchana Gochara. Ela falou: mas enquanto alguém estiver ainda muito esperançoso em riqueza, dinheiro, em beleza corpórea, em educação mundana, educação material, e achando que parentes ricos e aristocráticos podem te salvar, essa pessoa não está preparada para se render honestamente ao sobrinho dela, a Krishna. Não é? Então nós temos que, no mínimo, ter essa sensatez. Se eu estou sofrendo, é porque eu mereço, porque eu estou sendo burro, não estou fazendo o que tem que ser feito. Não é assim? A gente usa o termo burro. O burro. Se o burro fosse um pouquinho mais inteligente, quando o cocheiro fala por aqui, por ali, ele ia. O que ia acontecer? Ele não apanharia. Então é burro mesmo. Aí o burro não ouve, não segue. Aí ele apanha da natureza material.
teimosa. Está sendo Shudra. Então é muito simples entender isso. Mas porque, veja bem, onde eu vou encontrar uma alma que possa realmente me ajudar? Prabhupada citou aqui no significado, o Sr. Chaitanya cita esse verso de Chaitanya Charitamrita. Kiva Vibra, Kiva Nyasi, Shudra, Kemenaya, Jai Krishna, Tattva Veda, Sei Guru Raya. Não importa se alguém é um Vibra, um Brahma, um estudioso, erudito na sabedoria védica. Não importa se ele nasceu numa família inferior de Shudra, da quarta classe social. Ou se ele está como um sannyasi na ordem inicial da vida. O que importa é ver se ele é um mestre na ciência da consciência de Krishna. Se ele é um devoto sincero na alma rendida a Krishna. Se ele for, ele é capacitado para iluminar qualquer um, para ajudar qualquer um, para ser um guru, instrutor, um guru, iniciador. Porque é só esse o requisito. Só esse. Então, Prabhupada, através da sua potência espiritual, fez tantos seguidores honestos que estão aí para aceitar almas condicionadas e ajudá-las a sair desse atoleiro material. Por que não fazer o que é mandado? Por que não aceitar um representante de Krishna autorizado? Por que não? Aí se aceita só por modismo, ou só por sentimentalismo, ou só por sei lá o quê? E não coloca na prática o que está ouvindo, o que está aprendendo, e não paga quem está instruindo com serviço, não existe bate, não existe serviço devocional, não existindo. Sakara Ipuno Vipro Mantra Tantra Visharada Avaishnavo Guru Nasya Vaishnava Swapatyo Guru. Não adianta, não importa se o mestre espiritual é qualificado, o discípulo também tem que ser, para poder dar sequência nisso. Por quê? Porque não devemos ficar muito impressionados com a erudição, com poderes, com rituais védicos, com... Não. Pode-se ser tudo isso aí, um Brahmana qualificadíssimo, um exímio executor de sacrifício, cheio dos mantras védicos, cheio da erudição no conhecimento védico, cheio das assim chamadas qualidades dos brahmanas, smartas, de castas. Mas se ele não é um mestre na ciência da consciência de Krishna, ele não está qualificado para ser mestre espiritual. Ele não vai ajudar ninguém. Enquanto que o outro pode ter nascido numa família inferior, de terceira, quarta classe na ordem social. Quinta classe, Vidura Vigata, Chandala, ter nascido como filho de comedores de cachorro, porque a grande maioria é filho de comedor de vaca, que é muito mais degradado do que cachorro, muito mais do que comer cachorro. Mas se tornou um mestre na ciência da consciência de Krishna, ele é o guru autorizado que pode ajudar. Então, essa pergunta, mas como é que eu vou fazer? É só aceitar alguém que está seriamente servindo o Srila Prabhupada, pregando a consciência de Krishna, vivendo vida pura, a consciência de Krishna, e trilhar o caminho dele, Sadhovrite, seguir o exemplo dele,
para se tornar tão qualificado quanto ele e ajudar o mundo inteiro como eles estão ajudando. É assim que funciona. E não é de outra maneira. Só assim acaba a alimentação, só assim acaba a ilusão. Só assim nós vamos poder realmente entender que se nem sequer um reino pomposo nessa terra, como o dos semideuses dos planetas celestiais, é suficiente para acabar com a alimentação da alma condicionada, o que mais que vai acontecer? Não é assim? Não é assim? Então, nós temos que colocar na prática tudo isso que nós aprendemos com os fiéis seguidores de Srila Prabhupada, com o Srila Prabhupada, com toda a sucessão discipular, com as escrituras, com Krishna, com Guru, Shastra e Sadhu. Aí vai surtir efeito. Senão não tem como. Fala o Shitashvata Upanishad, Vyasadevi Parabhakti, Vyatadevi Tataguru. Sati Kashtariyartha, Prakashanti Mahatma. Olha o que fala. Só para aquele que tem fé implícita, indesviável no mestre espiritual, que é o representante de Krishna, e em Krishna é que o conhecimento transcendental é revelado, é assimilado, é que ele floresce no coração pela misericórdia do mestre espiritual de Krishna. Só para aquele que tem fé inquebrantável nas escrituras do mestre espiritual e em Krishna, que o conhecimento transcendental é revelado. Quem tem fé, segue. Não é assim? Segue. Caminho para dar fim de vez em toda essa lamentação, Arjuna vai ouvir de Krishna, que ele tem que se render. Ele tem que ouvir e seguir. Nós temos que nos render a Srila Prabhupada, ouvir Srila Prabhupada e seguir Srila Prabhupada. Pronto. Isso não foi só Srila Prabhupada que falou. Todas as autoridades do conhecimento transcendental, todos os Mahajanas, todas as grandes almas falam a mesma língua, falam a mesma coisa, explicam a mesma coisa da mesma maneira, do mesmo jeito. Skanda Purana fala, Samsarismi Mahagore Janamritu Samakure, Pujanam Vasudeva Sya Tarakam Vadibhi Smrita, é justamente isso, que eles são todos unânimes em falar a mesma coisa. A mesma coisa, essas autoridades eruditas e iluminadas, todos falam a mesma coisa. Que esse universo cósmico material, esse mundo material, essa roda do Sansara, Sansarismi Mahagore, que é um Mahagore, que é um oceano de misérias, escuridão e ignorância, que começa com o nascimento, perdura durante a vida toda e fecha com doença e morte, cheio de ansiedade, Samakulê. Essa existência material temporária e miserável só pode ser transcendida se alguém se render a Vasudeva, se alguém servir Vasudeva, Vasudeva Sarvati. A única coisa que é tudo, a única verdade que existe, Deus, Vasudeva, só pode ser transcendido se alguém adorar Krishna, adorar Vasudeva, se render a Krishna, servir a Krishna, Vasudeva. Como vamos fazer daqui a pouco, Pujanam Vasudeva Sya, adorar Vasudeva no altar, Sr. Jagannatha, cantar em glorificação ao Sr. Jagannatha. Só se sai dessa se rendendo e adorando a pessoa suprema, se relacionando amorosamente com a pessoa suprema, satisfazendo a pessoa suprema. Essa é a opinião de todas as autoridades eruditas, tá?
de mim Smritana. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.